Oi, turma, tudo bem? Vejam só, hoje nós iremos começar a trabalhar o texto dissertativo e eu resolvi trazer para nós olharmos um pouquinho alguns erros que são comuns os alunos cometerem ao elaborar esse tipo de texto. Esta, este material ele servirá tanto para o texto dissertativo como também para o texto dissertativo argumentativo e ao final também poderemos estudá-lo pensando no texto dissertativo argumentativo, ok? Assim, o primeiro erro que eu trago para vocês é em relação ao uso das gírias na dissertação. Pense o seguinte, tanto a dissertação quanto a argumentação são modalidades de textos que pressupõem a linguagem formal, né? A utilização da linguagem formal. Quando eu falo em linguagem formal, nós estamos aqui fazendo referência às normas gramaticais, ao uso dos recursos gramaticais de forma adequada, né? De forma correta. Claro que nós não vamos aqui pensar em compor um texto, né, com uma linguagem erudita, mas sim uma linguagem, né, bem elaborada, essa que respeita de fato as normas gramaticais. E assim também eu posso informá-los, né, que a gíria compõe aquela linguagem mais informal, o que nós não deveremos pensar em compor ao elaborar o nosso texto. Pense da seguinte forma: o texto dissertativo é aquele que vai ser avaliado por uma banca examinadora. Então, os recursos gramaticais, o respeito às normas gramaticais, é, será aqui também avaliado, ok? Eu trago aqui sempre para um erro um exemplo, e este exemplo aqui foi extraído de uma redação didática, né, de uma redação de colégios, e vejam que o garoto tem até uma boa intenção, mas o uso das gírias acaba tornando o texto mais pobre, ok? A linguagem já fica informal, ela perde o caráter de formalidade que é necessária ter no fato desse texto passar por uma avaliação. Observe, todo mundo sabe a gravidade que tem hoje em dia o problema das drogas na sociedade. Muita gente, e até a polícia, tenta fazer alguma coisa para acabar com as drogas. Mas muitos caras, ao contexto já fica informal. A maioria, gente da pesada, se nega a deixar de curtir o seu barato, mandando a mínima para os meganhas que vivem sem encalço. Ok? O texto ele acaba perdendo a sua intenção, né? Que é servir ao propósito de avaliação para uma redação, né? Que ora foi apresentada no vestibular, ou apresentada no Enem, ou então simplesmente apresentada para uma avaliação de um colégio. Então, primeiro erro, não usem gírias. Bem, como segundo erro comum que nós encontramos, né, diz respeito a se incluir na redação. Então, nunca se inclua na redação, ok? Principalmente para contar fatos da sua vida particular. A vida particular do candidato não interessa ao corretor, tá certo? Dissertar é analisar um assunto emitindo opiniões gerais. Deve ser feito de modo impessoal e com total objetividade. Aqui nós temos já duas características do texto dissertativo, certo? É um texto impessoal e é um texto objetivo. Não cabe aqui falarmos, especialmente, né, de assuntos relacionados ao autor do texto, ok? E nem agir com subjetividade, certo? Então tomem este cuidado ao elaborar a redação. Os exemplos, se vocês forem utilizar exemplos para comporem parte da sua redação, né? Façam a partir de exemplos universais. Como assim exemplos universais? Aqueles exemplos que permitem que o corretor avalie, certo? Observe a sua importância na composição da redação e na avaliação do que está escrito. Vejam esse exemplo. Novamente, o aluno ele tem até uma boa intenção, mas acaba prejudicando a confecção do texto e a futura avaliação devido à inclusão, né, no ato de escrever.
As pessoas, em sua maioria apreensivas, observam que o mundo moderno caminha para o caos. Observem que ela compôs, né, um período curto, o que nós constantemente informamos como correto. E ela continua de forma interessante, compondo sua redação. Nota-se que o desenvolvimento entre nota-se que o desentendimento entre os habitantes metropolitanos, os conflitos entre as nações e a ameaça de uma terceira guerra mundial podem perfeitamente levar o homem à sua destruição. Olhe que magnífico o texto até aqui, né? Como o texto foi confeccionado de forma magnífica até aqui. Ela trouxe aqui, ela informou, né, que o mundo caminha para o caos, ok? Ela traz aqui os fatores que levam ao caos, mas depois, veja que ela já começa a prejudicar a sua redação no momento que ela se inclui. Eu vejo por mim mesmo, mal tenho tempo para dormir. Levanto de madrugada, pego 2 ônibus superlotados, trabalho o dia inteiro e quase não tenho tempo para estudar as matérias para as provas do meu colégio noturno. Além disso, meu patrão não me autoriza a ir ao médico quando necessito. Vejo que aqui, esta parte do texto acabou destruindo a confecção, né, impessoal, objetiva, né, que o seu texto estava apresentando. Então aqui, fatalmente, esta redação, né, receberia uma nota 0, né, devido à inclusão e à ausência de objetividade. Vejam que ela sai totalmente do foco do que ela estava lhe propondo. Né? Ela pensou em mostrar como o mundo caminha de forma desordenada para o caos, né, para a destruição. Né? Fala do desentendimento dos habitantes, fala dos conflitos entre as nações, né, e das constantes ameaças. Né? E aqui ela até fala de uma terceira guerra mundial, ela é até extremista aqui, né? Mas o medo de conflitos bélicos mundiais. Ok? Até aqui a redação estava relativamente boa, né? Caminhava de forma ordeira, de forma regular, né? Para ser um texto, digamos assim, impessoal, né? Objetivo, mas depois começa a trazer marcas de pessoalidade que prejudicam a avaliação. Ok? Vamos mais a um exemplo. Bem, um outro ponto que é negativo que nós devemos evitar, né, é a propagação de doutrinas religiosas dentro da nossa redação. Muito cuidado, certo? Não utilize seu texto para propagar doutrinas religiosas. A religião, qualquer que seja, é uma questão de fé. A dissertação, por sua vez, é uma matéria expositiva argumentativa, né, a qual se baseia na lógica. Observem que aqui nós deveremos separar muito bem, deixar de lado religião, deixar de lado ceticismo, deixar de lado misticismo, né? Trabalhar dentro da redação de forma objetiva, de forma racional, de forma a estudar o texto, né? Estudar o tema partindo da racionalidade, ok? Da razão. Mais uma vez, uma redação que começa bem, uma redação que se desenvolve bem, mas perde o seu rumo ao justamente abordar doutrinas religiosas, certo? Ao cometer este erro. Vejam um exemplo. Nas últimas décadas, o mundo tem assistido com muita apreensão a conflitos bélicos que emergem em diferentes pontos geográficos. Perfeito até aqui. Muitas pessoas temem que essas guerras, embora restritas a determinadas regiões, acabem por envolver as grandes potências, desencadeando uma tensão de caráter mundial. Ótimo. Um texto coerente. Contudo, vejam como aqui recortado, ela, o aluno ou a aluna acaba trazendo aqui uma visão, novamente, pessoal, né? Novamente, voltada a propagar ideias religiosas, que prejudica a avaliação da redação. Para combater essa contínua ameaça, só há uma solução: Jesus Cristo. O homem precisa lembrar que Deus mandou seu Filho a fim de morrer na cruz para nos salvar. Ele derramou seu sangue para nós. Desculpe, ele derramou seu sangue por nós.
Ele derramou seu sangue por nós, para livrar a humanidade de seus pecados. Só com Jesus podemos sobreviver, afinal ele é o nosso Senhor. Vejam que aqui ela novamente prejudica a sua redação ao não dar uma saída, né? Aqui é um texto, um parágrafo que tem cara de solução. Parece que aqui, né, é o parágrafo de conclusão e o candidato, né, em vez de atribuir soluções racionais, certo? Voltadas a solucionar os problemas a partir de ações humanas, como, por exemplo, estabelecer diálogo entre as nações, ok? Discutir os conflitos bélicos que existem na atualidade, né? Tentativa de promoção da paz, ok? Ela acaba partindo para soluções, para uma solução que não se encaixa à discussão da redação dissertativa, ok? Aqui sem entrar no mérito, sem avaliar, né, se as religiões, ok? Mas eu gostaria já de deixar a seguinte dica para os senhores. Dificilmente nós vamos ter um tema de redação que peça, né, que abra espaço para nós falarmos sobre religiões, certo? Eu já chamo a atenção de vocês pelo seguinte ponto. Nós tivemos uma certa vez o vestibular da UESB 2004.1, trazendo o seguinte tema: as religiões, as religiões, vírgula, as guerras no mundo e a convivência pacífica entre as diferentes crenças no Brasil. Apesar do tema trazer ali no seu corpo, né, a referência às religiões, vejam que ele delimita o tema falando das guerras, né, e a convivência pacífica no Brasil. Vejam que ele quer que a gente, ele queria naquele ano que o candidato, na verdade, não analisasse de forma cega as religiões, mas sim como algumas guerras são influenciadas por discursos religiosos fanáticos, né? Pelo fanatismo religioso, e também, digamos assim, discuta, avalie realmente se há ou não uma convivência pacífica entre as diferentes crenças no Brasil. Certo? No futuro nós iremos analisar este tema. Né? Eu só quero mostrar que este tema da UESB, ele parece ser um ponto fora da curva, mas não é. Né? Aqui a UESB tomou bastante cuidado, no caso a Consultec tomou bastante cuidado, porque ela trouxe a referência às religiões, mas ao mesmo tempo, falou das religiões, né? Abordou as religiões, mas ao mesmo tempo falou dessas guerras que existem, ok, no mundo atual, e a convivência no Brasil entre as diferentes crenças, se é uma convivência pacífica ou não, ok? Então aqui não é na UESB, naquele ano, claro que o aluno não iria propagar doutrinas religiosas, ele iria discutir estes dois pontos, tá certo? Então tomem este cuidado. Bem, olha esse outro ponto. Jamais analise o tema movido por emoções exageradas. Não devemos deixar que nossas emoções interfiram demasiadamente na análise equilibrada e objetiva que precisa transparecer nas dissertações, mesmo porque ela impede que ponderemos outros ângulos da questão. Então, toda vez que vocês forem montar uma redação, não sejam vamos assim, vencidos pelas emoções exageradas, ok? Montar a redação dissertativa, tanto a dissertativa quanto a argumentativa, ou também a dissertativa argumentativa, caminha para a racionalidade, caminha para o uso racional das, digamos assim, das
do pensamento, das emoções. Ok? Vejam este exemplo. Hoje, associam-se inúmeros fatores que tranquilizam a população das grandes cidades. Mais uma vez, olhe como o garoto começa bem. A superlotação dos presídios, olha só que ponto interessante. A ineficiência das entidades ligadas ao menor delinquente, perfeito. E os recursos limitados das forças policiais, ó, ótimo. Criam condições favoráveis para a proliferação da criminalidade. Excelente parágrafo. Um parágrafo coerente, coeso, ok? Que apresenta 3 pontos que poderiam ser discutidos de uma redação com muita sabedoria, ok? Que abre espaço para uma discussão bastante salutar para a nossa sociedade, né? Para a sociedade atual. Agora, vejam novamente como a redação acaba sendo prejudicada, ok? Porque este aluno, este candidato, trouxe, né, ao seu texto a exposição de emoções exageradas, ok? Aqui nós devemos ter cuidado, nós não vamos extrapolar o racional no nosso texto, ok? Os noticiários apresentam todos os dias crimes bárbaros cometidos por verdadeiros animais. Já começou a desandar, que deveriam ser exterminados. Olha só, propagando discurso de ódio, ok? Um a um, pela sua perversidade sem fim. Estas criaturas monstruosas atacam nas ruas da periferia, pobres mulheres e as matam impiedosamente. Amaldiçoados criminosos andam por aí, disseminando a podridão de suas almas, que hão de arder para sempre no inferno. Pessoas como essas, que assassinam inocentes criancinhas, deveriam ser postas em cadeiras elétricas o mais rápido possível. Morte aos monstros do crime. Pronto. Um parágrafo que totalmente destrói a construção equilibrada que o texto estava tendo. Ok? Mais uma vez, aqui a redação caminha para uma nota negativa. Ok? E aqui nós temos discurso de ódio sendo exposto. Ok? Nós temos aqui a apresentação de uma abordagem que fere, que compromete os direitos humanos. Ok? E guardem, né, para quando nós formos estudar o texto testativo argumentativo e as competências avaliadas pelo Enem, né, nós deveremos construir um texto que respeite os direitos humanos. Ok? 200 pontos da prova do Enem, da nota do Enem, será atribuído para aquele texto, né, que respeite os direitos humanos. Ok? Então, muito cuidado. Mais uma vez, o que eu guardo, né, deste exemplo negativo? Nós iremos construir o nosso texto não baseado em emoções exageradas, mas sim em racionalidade, ok? Em equilíbrio. Dissertar é construir um texto equilibrado. Esta é a ideia da dissertação. Perfeito. Observe mais este exemplo. Nunca repita várias vezes a mesma palavra. Isso causa uma impressão desagradável a quem lê a sua redação, além de sugerir pobreza vocabular. Aqui é um erro simples de nós resolvermos, ok? Mas ainda muito comum. E transmitir pobreza vocabular é algo que nós não queremos na nossa redação, ok? Tomem os cuidados, né, para não repetirem muitas vezes a mesma palavra. Diego, quantas vezes eu posso repetir uma palavra? Não existe uma quantidade de repetições, né, que levaria à nota negativa, ok? Mas há um consenso entre os professores, entre os avaliadores, que seria interessante que uma redação, que uma palavra não fosse repetida em um parágrafo não mais do que 2 vezes, ok? E também assim, procure ver se essa palavra ela está distanciada, ok? Dentro deste parágrafo. Então, evite utilizar várias vezes a mesma palavra. Tá bom? Quando eu falo assim, palavra, é a palavra principal, é o assunto, ok? Tente utilizar sinônimos, ok? Por exemplo, casa, habitação,
ok? Domicílio, ok? Homem, cidadão, ok? Pessoa, ok? Brasileiro, tá bom? Tenta variar dentro do seu texto o máximo possível, tá bom? Inevitavelmente, uma repetição ou outra vai acontecer, né? Então, é, e também não é essa regra não precisa ser tão rígida assim. Okay? Aconteceu a repetição uma vez ou outra, tá certo? Dentro do seu texto, não quer dizer que sua nota irá cair bastante por causa disso, ok? Mas tenham cuidado, evitem. Aqui nós temos um exemplo. Os empresários têm encontrado certos problemas, esta é a palavra que vai se repetir bastante neste parágrafo, para encontrar mão de obra especializada nesses últimos meses. O problema, ó, aqui, da mão de obra é consequência de um problema maior. Os altos níveis de desemprego constatados algum tempo atrás, enfrentando problemas para conseguir empregos nas fábricas a que estavam acostumados, dedicam-se a outras atividades, criando para a indústria o problema de não encontrar pessoas acostumadas a funções específicas. Aqui nós temos erro, demorará, na verdade, demorará, perdão, ainda tempo para que este problema seja solucionado. Vejam que a palavra ela acabou se repetindo muitas vezes. Ó. Vejam só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, ok? É uma questão a ser, digamos assim, avaliada pelo candidato aqui. E isso é importante até para nós reforçarmos como elaborar um rascunho se torna eficiente, torna uma questão eficiente. Uma vez que eu escrevo no rascunho e quando eu for avaliar o meu texto, antes de passar a limpo, e vejo que estas palavras acabaram se repetindo bastante, eu tenho condições de substituir por algum sinônimo, ok? Então, poderia ser assim, ó, os empresários têm encontrado certos problemas para contratar mão de obra especializada nesses últimos meses. A questão da mão de obra, né? A ausência da mão de obra é consequência de um problema, tudo bem, não teria problema colocar aqui, maior. Os altos níveis de desemprego constatados algum tempo atrás, enfrentando dificuldades para conseguir empregos nas fábricas a que estavam acostumados, dedicam-se a outras atividades, criando para a indústria a dificuldade, né, de não encontrar pessoas acostumadas às funções especializadas. Demorará ainda tempo para que esta questão seja solucionada, esta dificuldade seja solucionada. Tá bom? Ok. Aqui nós temos mais uma falha que é comum, certo? Que também é a utilização deste vocabulário pomposo, que extrapola o comum, né? Quando é conveniente produzir uma redação que apresente uma linguagem simples. As melhores coisas da vida são apresentadas de forma simples. As melhores notas são alcançadas com uma escrita de fácil compreensão. Então, vejam este exemplo. O desenvolvimento do sistema metodológico no mundo globalizado, o contexto em que a difusão da sapiência e da informação se tornaram maciças e se dão de forma célere, é interessante rever os postulados epistemológicos, assim como as implicações de sua aplicabilidade em processos educacionais. Senhores, vejam que o candidato ele escreveu e ele demonstra um conhecimento linguístico, certo? Agora, quando o corretor vai avaliar esse texto, observem que o corretor, avalie que o corretor muitas vezes ficará no máximo 3 minutos com cada redação. Assim, se ele lê um parágrafo ou lê um trecho e ele não entende o que está sendo ali colocado, ele vai avaliar negativamente. Dificilmente ele vai ficar voltando várias vezes ao texto para tentar entender algo em um período que ele não entendeu, ok? Compreender um período. Então, tome muito cuidado. Como eu coloquei aqui, ó,
apresente uma redação utilizando a linguagem simples, tá certo? Ok, vamos a mais um exemplo. Aqui nós temos, né, a dificuldade gerada quando nós analisamos um tema apenas por um ângulo de vista. Pense sempre assim. Analise o tema de forma minuciosa. Né? Pense que o tema seria como se fosse uma moeda, que tem sempre dois lados. Né? Será que não vale a pena a gente analisar né? Possíveis ângulos de uma questão? Okay? Possíveis ângulos para um tema, tá certo? Sempre baseando no bom senso, ok? O bom senso nas opiniões emitidas está relacionado à capacidade de se enxergar o problema pelos diversos pontos que apresenta. Né? Vejam que os temas de redação, principalmente os dos vestibulares, os do Enem, né, permitem que a gente analise a questão por vários ângulos, tá bom? Justamente para dar possibilidades de mais alunos acertarem aquela questão, né? Escreverem pontos coerentes, ok? Tópicos coerentes. Então, não vão cegos, ok? Não vão sedentos para a resolução daquela questão de forma rápida, de forma precipitada. Vão com calma, alinhem, né, para não cometerem, por exemplo, o erro que esse garoto aqui cometeu. Observem, o advento da televisão nas últimas décadas foi com certeza o golpe mortal. Olha só como ele já exagera, né, a partir do momento em que ele enxerga tudo por um único ângulo. Está dizendo que a televisão foi um golpe mortal, deferido na inteligência e na cultura dos milhões de telespectadores que dela se utilizam e que a ela estão incondicionalmente aprisionados. É a televisão a grande responsável pelo processo de massificação a que se submetem, principalmente as novas gerações, afastados dos livros das formas mais eruditas da música e de outras artes, tem diante dos olhos o desenrolar de programas medíocres. Olha como ele exagera e ao mesmo tempo analisa tudo por um ângulo só. Será que a televisão só tem programas medíocres que promovem indiscutivelmente a desinformação? Isso sem contar com as distorções de comportamento provocadas nas crianças que assistem impassíveis aos desenhos que primam pela violência. Será que todos os desenhos primam pela violência? Ok? Destruição e insensibilidade. Este veículo de informação é sem dúvida o mal do século. Afinal, destrói o espírito crítico e promove a alienação em todos os níveis. Observe que é um texto que perdeu a credibilidade uma vez que analisou a televisão, né, o sistema televisivo, né, o sistema apenas por um ângulo. Será que a televisão não tem coisas boas? Será que a televisão não apresenta programas que formam? Okay? Tudo bem, é certo que eu sei que a televisão tem muita coisa que é considerada lixo, né? O lixo televisivo. Mas será que, além disso, nós não temos bons programas, e programas que informam? Será que a televisão vamos dizer assim, não é ainda o, eletro, o eletrônico, né, que mais informa, que mais chega aos lares brasileiros, okay? O meio de comunicação que mais que mais se encontra nos lares brasileiros, certo? Então, tudo bem, a televisão também posso dizer que ela forma bons programas de televisão, será que não formam consciência crítica, ok? Não podem formar bons cidadãos, tá bom? Então não vamos analisar tudo por um único ponto de vista. Mais uma vez, a redação é um texto equilibrado. Okay? Imaginem a redação como sendo uma balança que precisa estar sempre equilibrada. Tá certo? Então, evitem
construir redações apenas por um ângulo, um ponto de vista. Aqui eu trago dois erros que também são comuns e seus exemplos. Vejam só, evite generalizações, preconceitos e estereótipos. Pronto, aqui. Evite generalizações. O exemplo que nós acabamos de ler foi um exemplo, foi um texto construído em cima de generalizações, em cima de preconceitos e em cima de estereótipos, certo? A generalização excessiva é um procedimento de raciocínio que pode conduzir ao radicalismo. E, mais uma vez, redação é um texto equilibrado, um texto que preza pela racionalidade. E também um texto radical acaba nos conduzindo a discriminações. Evite construir frases, né, teses apoiadas em afirmativas como todo político é ladrão. Tudo bem, os exemplos que nós temos aí no cenário político não colaboram para um raciocínio diferente a esta frase. Mas será que seria interessante eu colocar um texto que vai ser avaliado por uma banca examinadora, que todo político é ladrão, ok? Ou então que os programas de TV são um lixo, tá certo? Então evitem essas frases, tá certo? Além de que elas são consideradas clichês. Evite construções frasais a partir de expressões vulgares ou populares, tá certo? A renovação da língua deve ser uma preocupação constante de quem escreve. Evite lugares comuns. Abandone frases do tipo agradar gregos a troianos, arrebentou a boca do balão, botou para quebrar, chovendo no molhado, deitar e rolar, dar com os burros d'água, ok? Evite expressões, evite termos vulgares e expressões populares, tá certo? Claro que aqui é um erro que a gente vai avaliar o seguinte: se o tema da redação for justamente um assunto que aborde o modo de falar da população, claro que a gente vai usar essas expressões como exemplo, tá bom? Nós não vamos usar como sendo, digamos assim, fazendo parte da nosso discurso, ok? Eu quero que vocês entendam. Eu posso usar essas expressões como exemplos se o tema permitir, tá bom? Mas não para mostrar ao corretor, não com a intenção de mostrar ao corretor que essas expressões são comuns ao meu vocabulário, tá bom? Ok. Bem, aqui nós temos mais um erro. Evite construções textuais pobres em que você cria pensamentos, formula leis, desenvolve teoremas ou mesmo fórmulas milagrosas para problemas. A redação não é um momento apropriado para expressar sua sabedoria em ciências ocultas. Quando fizer referência a pensamentos, utilize autores renomados como cientistas, políticos, pensadores e outras personalidades. Tá bom? Aqui, senhores, é interessante porque quando eu uso do discurso de cientistas, de políticos, okay, de pensadores, okay, de autoridades, eu estou construindo um texto amparado no discurso de autoridade. E esta autoridade é entendida como um especialista. Uma pessoa amparada em um conhecimento técnico. Sendo assim, este discurso ganha peso. Aí sim, ok? Mas uma coisa é o discurso de autoridade, outra coisa é totalmente diferente, é você usar sua redação para criar pensamentos, fórmulas, leis econômicas, etc. Tá bom? Aí seu texto ele perde este reforço, ok? Que o discurso de autoridade poderia ter. Então vejam este parágrafo aqui, ele estava muito legal, muito bem, mas o garoto acabou construindo algo que desviou a avaliação do corretor.
O dinamismo das relações comerciais promove entre os homens a noção de estar em constante aperfeiçoamento profissional. Inquestionável. Observe o que ele disse. O dinamismo das relações comerciais, a dinâmica das relações comerciais, promove entre os homens a noção de estar em constante aperfeiçoamento profissional. Necessidade de estar em constante aperfeiçoamento profissional. Entende-se que o profissional ideal é aquele que consegue, com dinamicidade, desenvolver suas funções, mas que pode, ao mesmo tempo, se adequar às mudanças do mercado. Olha só que interessante também. O profissional que desenvolve suas atividades de forma dinâmica, de forma rápida, de forma objetiva, de forma concisa, ok? Mas também este profissional ele se adequa às mudanças do mercado, ok? Ele é dinâmico. Aí ele coloca: impera-se a lei de Muricy, adaptado ao mercado de trabalho, ok? Se nós olharmos, não existe esta lei. Ele criou aqui o candidato, ele tentou empurrar, vamos dizer assim, né, como se fosse uma lei econômica. Né? Mas não existe. Okay? Então, pesquisem, vocês podem dar uma olhadinha, ela não existe, essa lei de Muricy. Tá certo? Claro que aqui o candidato está tentando ganhar naquele fato de que o corretor ficará apenas 3 minutos com a nossa redação, ok? Ele está tentando, digamos assim, em cima de uma construção toda coerente, ok? Empurrar algo para que, digamos assim, para que o corretor aceite, ok? E siga a leitura da redação sem pontuar negativamente. Ou seja, aqui é um erro que, claro, bem feito, acaba, né, digamos assim, colaborando para até uma nota positiva. Mas o grande problema está no seguinte: se você encontrar um corretor que resolva, digamos assim, quebrar a regra, né, e pesquisar, identificará que esta lei não existe, identificará que isto que ele apresenta aqui, né, é uma incoerência. Não tem nenhum amparo científico, ok? E aí todo texto construído acabará também sendo prejudicado, também, vamos dizer assim, terá sua nota prejudicada por causa disso. Okay? Então eu digo a vocês, não inventem, ok? Leiam, pesquisem, aproveitem os momentos para pesquisar na internet, ok? Treinem as redações, ok? Usando as ferramentas que vocês possuem, que uma e a principal é sem dúvida a pesquisa, a curiosidade na internet, ok? Vamos a mais um. Bem, aqui nós temos um erro que é muito mais um cuidado que eu passo para vocês, que eu peço que vocês tenham, ok? Evitem sinais gráficos como exclamação, barrinha e interrogação excessivas, ok? Afinal, cada um desses possui uma função específica. O único permitido é a interrogação. E assim, né? E ainda que seja de forma equilibrada. Como assim? Evite que sua redação tenha muitas perguntas, ok? Porque uma redação com muitas perguntas acaba transmitindo ao corretor que aquele candidato, né, acaba trazendo muito mais dúvidas do que certezas sobre os pontos que ele está ali abordando. Então, cabe, claro, né, você usar uma interrogação ou outra dentro do texto, ok? Mas sempre vamos tentar explicar as perguntas que foram feitas, tá certo? A pergunta é uma excelente forma de você começar uma redação, porque prende o corretor a enxergar, a olhar aquele texto, tá certo? Procurar ver as respostas, mas procure tomar cuidado para não exagerar na quantidade.
Bem, estamos já chegando próximo do final. Eu trago aqui mais um erro, né, que é evitar construir períodos longos, ok? Ou parágrafos longos também, pois sempre que fazemos isso, corremos o risco de cometer falhas quanto à regência verbal e à concordância nominal, além do texto ficar cansativo e ocorrer com frequência a repetição de palavras e de ideias. Viu só, eu sempre converso com vocês e peço para que vocês evitem períodos e parágrafos longos, ok? É, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Use pontos de continuação dentro do parágrafo. Bom, use pontos de continuação, ok? Pontos de continuação estão dentro do parágrafo. Façam isso e a justificativa, a explicação já está aí. Né? Assim a gente evita erros de concordância nominal, concordância verbal, regência do verbo, tá bom? Evitamos a utilização de palavras, repetição de palavras, deixa o texto mais fluido, ok? Evita que a leitura fique cansativa, né? Pense que o leitor ele tem que também dar uma pausa no que está lendo para poder refletir sobre o que foi lido, ok? Essa reflexão é importante para consolidar a nossa nota, tá certo? Vejam este exemplo. É constrangedor saber que muitas crianças precisam acordar às 6 horas da manhã para quebrar pedras e produzir carvão em lugares que não apresentam nenhuma segurança a elas, e assim não frequentando a escola quando precisam trabalhar para ajudar a família, e às vezes, por não poderem ficar sozinhas em casa, os pais são obrigados a levar com eles, pois os pais, na maioria das vezes, só têm duas escolhas: ou levar para o trabalho ou deixar nas ruas solto na marginalidade. Vejo que o texto ele ficou confuso, ele ficou estranho, tá certo? Caberia aqui uma correção, caberia um ponto de continuação, tá certo? Caberia uma pausa, até porque essa pausa vai permitir que o candidato leia, né, o que ele colocou no período anterior e dê continuidade no raciocínio, tá certo? Então evita também isso. Bem, e por último, né, assim também devemos evitar os períodos curtos, pois muitas vezes acabamos por não abordar algo importante. Cometemos a omissão no momento em que devemos mostrar ao corretor que dominamos o assunto. Vejam o que ele colocou aqui. Ó. O homem passa por sérias dificuldades no campo dos relacionamentos. Dificuldade de dificilmente, da maneira como as relações se estabelecem, ele conseguirá solucionar essas dificuldades. Não sei do que ele está falando. Não sei quais dificuldades são essas. Tá certo? Então, vejam, o parágrafo ele ficou curto. Né? Ele não conseguiu abordar. O garoto até pode estar, vamos dizer assim, ele pode ter até pensado muito bem no tema, ter construído o seu raciocínio ali na sua cabeça, mas ele não conseguiu exteriorizar, tá certo? Isso só vale na redação que está escrito, ok? Eu não vou estar ao lado do meu corretor completando as lacunas do texto, tá certo? Então, se for um parágrafo de desenvolvimento, no máximo 10 linhas, ok? Entre 8 e 10 linhas. Se for uma introdução, 5 linhas, ok? Uma conclusão, 5 linhas, 6 linhas. Então, tenta equilibrar seu texto nessa divisão de linhas, ok? Nós vamos fechar aqui esta aula, certo? Ela ficou um pouco longa, mas foi bem pausada para tentar explicar direitinho todos os tópicos. Nos veremos em um outro momento. Até mais!